Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, eu sou Aguinaldo Oliveira, nós voltamos aqui para mais uma semana no Canal 25, esse programa que nos dá muito prazer de gravar e muita oportunidade de aprender. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com o nosso caro Valdeci Carneiro. Olha o que o Café Corporativo traz para o ar. Cada dia um cara de maior qualidade, cada dia um cara de mais conteúdo, e nós temos aqui hoje Valdeci Carneiro. Muito obrigado por ter vindo, Valdeci, ao Café Corporativo. Muito obrigado a você, Aguinaldo. É um prazer estar aqui com vocês. Valdeci Carneiro, psicólogo especialista em medicina comportamental, é programador neurolinguístico, coach e hipnoterapeuta. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre hipnose, sobre esse conceito que está muito comum aí na internet de um modo geral, mas ainda existe muito mito, existe muita coisa, existe muito medo. As pessoas ainda se assustam com o tema hipnose, né? Lembra aqueles filmes antigos? Então, nosso caro especialista Valdeci vai falar um pouquinho sobre o assunto para a gente. O que é hipnose, Valdeci? Bom, para começar, Aguinaldo, hipnose é um estado alterado de consciência. Na verdade, é uma estratégia eficaz de comunicação e de aprendizagem. É que, como você bem falou, tem a questão dos mitos, né? O pessoal vai lembrar muito do filme do Mandrake o Mágico, que não é do meu tempo, né? Não, a gente viu então, isso a gente depois, viu no DVD, né? na internet. DVD. Exato. E o Mandrake o Mágico que olhava para o indivíduo e aponta e o cara congela. Ok, isso até pode acontecer em todo um trabalho bem feito, de condicionamento, mas a gente tem que separar também a hipnose, na questão do mito, da demonstração de palco, a demonstração para uma brincadeira, que eu não tenho nada contra. Eu só acho que você tem que ficar bem pontuado o que é se eu estou terapia, brincando ou se eu estou trabalhando sério com aquilo. E eu não estou falando que a brincadeira não é séria, né? Eu acho que pode se brincar de maneira séria e responsável. Mas as pessoas hoje em dia confundem muito a questão da hipnose, por exemplo, street hipnose, a hipnose de rua, a hipnose de palco, com a hipnose terapêutica, ou o que eu chamo de hipnose clínica, que para mim é terapêutica e pedagógica. É usado não só para tratar problemas, para gerar desempenho pessoal, que seja o desempenho escolar, desempenho de trabalho, ou seja, para aprender também melhor, para dormir melhor, para se sentir bem. Então eu costumo dizer que, apesar do mito ter associado a palavra hipnose ao durma, né, o clássico, dorme, durma, a palavra mais certa para hipnose é acorda, desperta. A hipnose tira você do sono profundo que você está, vivendo na normose, né? Quer dizer, daquele estado de vegetação que o ser humano muitas vezes está, mesmo acordado, ele está no estado de vegetação que ele não tem objetivos, ele não tem estratégias, né? E às vezes por uma série de travas que a vida o impõe. É isso mesmo? Por conta das travas, você está certo, e também por conta tem um livro muito bom chamado O Homem Medíocre. O homem medíocre, claro. As pessoas querem ficar na média. Eu lembro que uma vez numa grande empresa que eu trabalhei para o concurso público, um rapaz da integração, ele falou: prego que se sobressai quer martelo. Ou seja, é o medo de se destacar e tomar bordoada. Isso é uma crença negativa muito forte. E as pessoas vivem nessa crença e nesse sono. É tão absurdo que geralmente a gente fala: ah, não, e depois quando eu voltei do transe, agora que eu estou lúcido. Na verdade, você estava lúcido quando você estava em transe. Quando você voltou para o estado beta, que é teoricamente esse estado que nós estamos, entre aspas, despertos, sim, é o momento que você está mais, vou usar uma palavra bonita aqui, obnubilado, né? Mais cheio de nuvens, de confusões na sua mente, sem uma concentração, sem aquilo que deveria. Perfeito, mas conta pra gente, como que se dá essa hipnose? Qual é o processo? Eu chego, o hipnoterapeuta, ele vai estar na minha frente, o que ele faz para me hipnotizar? Então, antes de falar disso, eu prefiro dizer o seguinte, falar da hipnose cotidiana. O que é hipnose cotidiana? A hipnose acontece o tempo todo. Se você perguntar para mim, Valdeci, quando você está em transe? Eu queria saber quando eu não estou em transe.
É mais difícil de dizer isso. Vamos para fenômenos hipnóticos cotidianos. Você está sozinho em casa e está procurando a chave do carro ou a chave da casa para poder sair. Você passa 10 vezes no mesmo móvel, estante, um rack, você não vê a e chave. Nada, mas está você sozinho. Aí, cadê essa chave? Depois de 10 vezes que você procurou naquele local, você vai lá e encontra a chave, estava lá. Aí você olha para ela, nossa, ela estava aqui. Então, das hipóteses, nós temos pelo menos duas. Uma, a chave esteve lá o tempo todo e você não via. A segunda, a chave desmaterializou e se rematerializou ali. Eu não digo que é impossível, eu só digo que é mais difícil. Sim. Então é mais fácil ela ter estado ali o tempo todo. Muito provavelmente ela estava lá, o tempo todo. Então isso é um fenômeno hipnótico que nós falamos que é alucinação negativa. Não negativa porque é ruim, mas negativa porque suprimiu algo do lugar. Entendeu? Por sobrecarga sensorial. Esse mesmo fenômeno acontece quando você está sozinho, está em casa assistindo TV, está numa sala, passa alguém, um parente, vai na sua frente entre você e a TV e vai para o quarto. Daqui a pouco, só que não tem outra saída. Aí vem uma outra pessoa e pergunta, cadê o fulano? Você não sabe. Você fala, não, está no quarto. Ele, está no quarto, vai lá, olha, fala, não, ele não está lá. Mas para aquela pessoa não estar lá, ela tinha que ter passado pela sua frente. Como é que você suprimiu uma pessoa de 60, 70, 100 quilos? Ela passou entre você e a TV e você não viu. De novo, alucinação negativa. Então o fenômeno hipnótico ele acontece no dia a dia o tempo todo. E acontece, se a gente considerar que a maior parte dos transes acontece no estado alfa, que é um estado logo abaixo da vigília ordinária, que é essa que nós estamos, que é aquele estado onde você, quando começa a dormir, está entrando, alguns chamam de madorna, outros de modorra, aquele estado onde quando você começou a cochilar, você começa a ficar meio anestesiado, ouve o cachorro latindo a 5 quadras, ouve as pessoas cochichando 2 cômodos além do seu e parece que está todo mundo falando alto, porque você está em alerta relaxado. É um estado excelente para aprendizagem. E todo mundo passa por esse estado pelo menos 2 vezes por dia. Você fala, por que pelo menos? Porque se você tomou pelo menos um banho por dia, eu espero que sim, né? Oh. Então você teve em transe pelo menos mais uma vez. A maior parte das pessoas toma banho em transe. Você não pensa, vou lavar o cabelo agora. Agora deixa eu ensaboar a barba. Agora as axilas. Não. Tanto que é o lugar que muita gente relata, eu inclusive, que é onde tem mais insights. Dirigindo, né? Dirigindo. Principalmente no semáforo. Para ali e fica. Olhando, fixo. Porque você está na expectativa do momento seguinte. Então o fenômeno hipnótico acontece o tempo todo. E o que nós ensinamos mais e mostramos para as pessoas é como usar a hipnose cotidiana. É menos fenômeno e mais resultado. Então, quer dizer, ela não traz nenhum tipo de risco, de desconforto para uma pessoa que passa pela hipnoterapia. Pelo contrário. Na verdade, quando a gente fala de risco, os riscos que a gente vê, as pessoas chegarem para nós na clínica, lá na Sociedade Interamericana de Hipnose, por exemplo, a pessoa fala, mas e se eu não voltar? Aí eu pergunto, de onde? Você não foi para lugar nenhum. Você vai ficar sentado aqui o tempo todo. Então não tem risco. A pessoa ela vai entrar, isso é coisa prática, tá? Do sono hipnótico, que é entrar no estado alfa, teta, delta, do sono hipnótico, o pior que pode acontecer é você entrar para o sono fisiológico. E aí entra a minha pergunta, né, para a pessoa. Você já dormiu alguma vez e não acordou? Eu nunca, eu sempre acordei, espero que eu Ainda sempre... bem, por isso você está aqui. Por né? mais um tempo eu sempre acordo. Pelo menos uma por mais 100 hora, anos, né? Acho que só 100 anos é pouco, mas tudo bem. Então você está na minha turma, eu falo que eu vou viver mais um 100zinho ainda. É isso aí. Mas veja o seguinte, é exatamente isso. Qual o risco que você tem no sono fisiológico? Eu durmo, eu acordo. Sim. Simples assim. Então o máximo que vai acontecer é o indivíduo entrar para o sono fisiológico e voltar. Um outro exemplo que eu dou, isso aqui é um pouquinho polêmico, mas eu gosto da polêmica, tá? Aliás, eu falo, não é nem que eu gosto, eu preciso mais da polêmica, né? Porque a gente tem que sair do lugar comum. A maior parte dos alunos, que o professor fala, fulano estava dormindo na sala. Ele não dorme na sala de aula. O aluno, ele entra em estado alfa, que é um estado de transe leve, transe hipnótico. Como é que a gente prova isso? Aquele professor está falando, o aluno está deitado, todo mundo falando, está dormindo, cochilando. Na hora que o professor diz, gente, então tá bom, na semana que vem a gente continua isso, na próxima aula, aí o aluno começa a respirar fundo e levantar.
Ele estava ali o tempo inteiro, ele estava atento o tempo todo. E aquela frase da pessoa, da professora, é justamente o que a gente chama de o comando de retorno, o comando hipnótico, de hipnotização. Entendeu? Valdeci, daqui a pouco a gente volta, vamos lá para o Café Expresso, para o intervalinho. Na volta nós vamos falar sobre 2 assuntos muito interessantes para o nosso telespectador. Até daqui a pouco. Oi, eu sou o Dr. Carlos Alberto Basso, otorrino, e eu tenho uma área de atuação que é a medicina do sono. Trabalho há 25 anos aqui em Jundiaí. Vou falar um pouquinho hoje sobre uma coisa importantíssima, que é a apneia. O que é a apneia? É a parada da respiração. Você está à noite roncando e você para de respirar. Isso é extremamente importante. A apneia noturna, a parada da respiração noturna tem uma sobrecarga enorme para o sistema cardiovascular. Sobrecarrega o coração, aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter derrame, deixa você sonolento no dia seguinte. Você acorda sonolento, sem energia, a memória afetada. A apneia é uma doença que está aumentando a cada dia mais. Nós estamos engordando, estamos fazendo pouca atividade física. Vamos tratar da apneia, vamos analisar a apneia. Um exame para isso é feito num lugar como esse, chama polissonografia. Você passa uma noite e a gente analisa se você tem ou não tem apneia e qual é a gravidade dessa apneia, porque tem níveis diferentes de gravidade. Até a próxima dica. The Sun, Mars, Venus. Olá, senhor Felipe. Eugênio. Realidade virtual? É, e realidade aumentada também. É mais foco pro meu aprendizado. A propósito, eu lhe trouxe mais um desejo. Pega um copo d'água pra mim, por favor. Uptime, a primeira escola do mundo com realidade virtual e aumentada. O Instituto de Vacinas Jundiaí tem atendimento humanizado e seguro. Tudo para atender você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé, 405, Anhangabaú. Voltamos ao Café Corporativo com Valdeci Carneiro. Uma piada aqui, a gente deu muita risada aqui no intervalo, né, Valdeci? Isso. Mas vamos voltar falando sobre o que fazer com a hipnoterapia, para que ela serve, o que ela pode tratar? Aguinaldo, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, o pessoal coloca muita regrinha, a hipnose não pode usar nisso, não pode usar naquilo. Eu falo, eu uso hipnose só numa situação, onde tem um cérebro. Se não tiver um cérebro vai dar trabalho. Se tiver 2 juntos vai complicar um pouquinho também. Mas se você tiver um cérebro só, ficou fácil. Se a gente pensar no meio corporativo, existem algumas doenças, eu não gosto da palavra doença, que eu acho muito forte, eu não acredito em doença. Algumas disfunções que afetam o meio corporativo. Uma delas é o estresse. Síndrome do pânico, burnout. Síndrome do pânico, burnout, que é o esgotamento excessivo relacionado ao trabalho. E são coisas que a hipnoterapia, a hipnose trabalha com muita propriedade. Outra coisa que afeta muito, não só executivos, mas com pessoas de diretores, gerentes, supervisores, é o medo de voar de avião e outros medos, como o medo de dirigir ou o medo de elevador. Tem pessoas que vão para um prédio, vão para uma reunião, uma pessoa que eu tratei tinha síndrome do pânico declarada e ela trabalhava num grande banco. Quando chegava, para toda reunião, ela tinha que subir 14 andares, que era onde ficava o auditório da empresa. Detalhe, ela não pegava a primeira fila e a última fila ficava justamente longe da porta, que é o outro problema da pessoa com pânico. Ela tem que estar o mais próximo possível de uma porta. Então você já imagina um executivo dessa pessoa. Né? Imagina um executivo, uma pessoa que tem uma capacidade técnica fantástica, de liderança muito boa e tem um problema como esse, ela perde oportunidades, né? O indivíduo que financeiramente ele está muito bem, só que ele está jogando fora a galinha dos ovos de ouro porque não consegue entrar no avião
não consegue viajar. Não consegue fazer uma viagem para a Europa, por exemplo? Uma coisa assim, né? não, ele não consegue às vezes fazer uma viagem simples. Tipo, vamos lá, a gente fala de Europa, mas se você está fazendo a ponte Rio-São Paulo, às vezes é mais confortável você ir de ônibus do que de avião. 6 horas. Agora, se você tiver aqui de São Paulo para Brasília, já não é mais confortável. Você vai ficar um dia inteiro viajando. Se você estiver indo de São Paulo para Recife, você vai ficar quantas horas viajando? Tempo 30 que e tantas se perde, horas. né? Corporativamente isso é impossível. Um executivo não absurdo. leva 2 dias para chegar num destino, ele perde a oportunidade. Exato. Não é? Se você pensar que eram 3 horas que você demoraria, 2, 3 horas lá do Nordeste para São Paulo, 2, 3 horas às vezes é o tempo que aqui em São Paulo a gente demora para sair da Zona Norte para chegar no extremo da Zona Sul. Exatamente. Então sai mais barato, mais prático você não ter mais esse medo. E esse é um assunto que, lógico, aqui a gente não está prometendo resultado rápido, até porque eu não estou falando de resultados. Mas a maior parte dos trabalhos que a gente fez com medo de avião, por exemplo, nós gastamos um tempo absurdo, 10 minutos. Então, e uma vez um colega me falou assim, eu tenho medo desse negócio de hipnose. Aí eu falei assim, mas peraí, você tem medo de uma série de coisas, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo disso, tem medo daquilo, vai ter medo daquilo que pode resolver o problema do medo. Exatamente. Mas é que aí tem uma outra coisa, por isso que eu falo que é aí que diferencia o hipnoterapeuta mesmo, o indivíduo que sabe fazer o trabalho terapêutico, de quem só sabe fazer hipnose, porque hipnotizar tem macaco que hipnotiza. A questão é, o que está por trás desse medo? E o que também? Que eu vou trabalhar em cima? Né? Quando esse indivíduo perder esse medo, será que ele não vai ter que assumir a responsabilidade da vida dele? Ele não vai ter que enfrentar uma coisa maior que ele está protelando há 5, 10, 15, 20 anos? Ou seja, esse medo é produzido pela fuga, né? Exato, rotas de fuga. Rotas de fuga. Então você vê que tem uma outra coisa muito interessante que a gente fala muito no meio corporativo, que é o medo de falar em público. O pessoal até fala muito, em 2 meses, 3 meses a gente tira. A maior parte dos casos que a gente resolveu foi em uma sessão. Porque tudo acontece aqui dentro, não é do lado de fora. Do lado de fora é só a ilusão daquilo que está. Geralmente a pessoa se assusta com o resultado que ela obteve. Recentemente teve um rapaz, ele fazia palestras no meio trabalho religioso, ele era espírita, né? Mas ele é psicólogo também. E ele pediu, ele falou, eu vou ter uma palestra amanhã, eu passo mal com isso. Ele ia falar, vai aparecer pouca gente, 70 pessoas. Ele fez uma sessão só com uma hipnoterapeuta lá da sociedade, falou, nossa, foi a melhor palestra da minha vida. Depois dessa ele fez outras. Quem fala em público sabe que é mais confortável falar para 5.000 pessoas do que para 5. Com certeza. Para 5 você parece estar sendo julgado por cada um deles. Para 5.000, ali tem 5.000 cabeças. Então, mas para ele não era isso. Ele sofria com aquilo. E a gente pega muitos casos dessa maneira. E mesmo o restante, técnicas. Hoje a gente sabe que falar em público é tudo menos técnica. É todo o resto que está no background. Com certeza. Nós vamos falar sobre um tema agora muito interessante que é catastrofismo. E aí o Valdeci vai continuar aqui para a gente. Pode ser, Valdeci? Pode. O que tem a ver esse negócio aí? Catastrofismo. Bom, catastrofismo é até difícil de falar, né? É aquela mania... a gente fica bem resumido num ditado popular. Fazer tempestade em um copo d'água. A pessoa vê uma barata, isso acontece com fobias, por exemplo. A barata, para nós é isso, para ela é uma barata enorme. É um monstro. É um monstro. E é realmente um monstro. Então, eu gosto de falar muito de uma coisa, o catastrofismo está ligado a 2 coisas básicas. Primeiro, o uso do cérebro. Ele não sabe exatamente como usar o cérebro. O cérebro é a máquina mais potente que nós temos, sem manual de instrução. E o segundo, falta de resiliência. É uma palavra muito em moda no meio corporativo. E resiliência, para mim, é a capacidade de não se deformar, não se perturbar, não se corromper e não se contaminar. Ou seja, eu volto sempre ao meu estado original. Ao meu estado original. Eu estou aqui, nada vai me abalar. Né? Aos meus princípios, a minha rigidez e não rigidez, né? Ou seja, eu estou sempre pronto ou para tomar uma atitude ou para não tomar atitude nenhuma, se eu não quiser. É uma escolha. Diferente de apatia, que é não tomar atitude nunca. Então, se eu sei que eu vou agir na hora certa, e aliás isso está ligado com estresse também, a gente brincava muito falando que estresse é falta de responsabilidade. Como assim? Mas eu sou responsável e sou estressado. Por isso eu estou estressado, eu sou o responsável. Essa é a resposta. Mas veja, se você pegar a responsabilidade, responsa, que é a resposta, e habilidade. Habilidade de resposta. Se eu não tenho a habilidade de responder à situação, eu me estresso. Se eu coloco numa proporção muito grande aquele perigo,
que é o caso do catastrofismo, da fobia, do pânico, eu acabo entrando no estresse desnecessário, no estresse negativo. E vou criando um monstro cada vez maior. Porque quem trabalha com saltar de avião, saltar de paraquedas, né? Ele sabe que se o cliente for olhar a primeira vez e não saltou, a segunda vez vai ficar mais difícil. A terceira mais ainda. A quarta ele não consegue nem chegar na porta do aeroclube. Porque ele já vai antecipando o medo. O monstro vai ficando cada dia maior. E isso a gente pode trabalhar de maneira... Com a hipnose, a gente vai trabalhar o seu estado interno, o seu estado interior, aquilo que você pode fazer. Eu lancei um conceito há alguns anos, que está muito divulgado, que é os 3 segredos sobre o cérebro que podem revolucionar a sua vida. Primeiro, cérebro só opera no presente. Para ele não tem passado e futuro. Eu não vou falar muito, porque isso dá um programa inteiro. Segundo, o cérebro não distingue o real do imaginado. Se você criou um monstro, aquilo é um monstro para você. Agora, se você transformá-lo no mosquitinho, ele é um mosquitinho. Tem até um filme bom para isso, Harry Potter, quando ele pega a varinha lá e vai transformar o bicho-papão. Transforma o bicho-papão no que você quiser. E terceiro, o cérebro trabalha o tempo todo para produzir o que você visualizou, o que você imagina. Então, se você quer ficar bom, imagine só coisas boas. Valdeci Carneiro me trouxe aqui 2 livros. Ele é coautor do Manual Completo de PNL, pela editora Ser Mais, e, olha aqui, Excelência no Atendimento ao Cliente, também pela editora Ser Mais, atual Literary Books. É isso? Exato. Ok. Muito bom. Valdeci vai comigo lá para a barbearia daqui a pouco. Vamos finalizar o programa lá. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Fiquei realmente muito satisfeito com a sua presença aqui. Nosso programa é isso aí. Pessoas como você aqui, a gente tem recebido quase toda semana, ou toda semana. Muito obrigado a todos. Até daqui a pouco no Mais Cafeína. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Vamos no Mais Cafeína aqui na Barbearia O Conde, esse lugar fantástico aqui que a gente une mundo corporativo, rock and roll, um bom bate-papo. E nós voltamos agora aqui para finalizar aquela entrevista que nós fizemos com o Carneiro lá no estúdio, onde nós falamos muito sobre hipnose, sobre uma série de aplicações da hipnose e os efeitos que o mundo corporativo causam também nas pessoas. Bom, eu quero dizer o seguinte, muita gente tem medo do desconhecido, os mitos da hipnose, né? E nós trouxemos aqui, né, Carneiro? Está aqui ainda com a gente? Nós trouxemos aqui um especialista, um cara que é realmente muito bom naquilo que faz. E a dica que eu dou para você, não tenha esse medo daquilo que é novo, porque é novo na sua vida, mas não é novo naquilo que o profissional faz. Acupuntura causava, né, um tempo atrás medo, hoje já é normal, né? E o que nós podemos tratar com a hipnose? Dá um exemplo, faz uma lista aí pra gente. Vamos lá, medo de dirigir, medo de avião, de voar de avião, fobias em geral, tipo barata, rato, aquelas coisas que te paralisam realmente. Porque se é uma coisa que não está te atrapalhando, não tem por que fazer, né? Não tem nem por que mexer. Estresse excessivo, expectativa de desempenho. Expectativa de desempenho afeta tanto o profissional quanto o estudante. E é engraçado, a expectativa de desempenho está ligada a alguns transtornos também, como transtornos sexuais, masculino, feminino. Então você fala, o indivíduo que tem ejaculação precoce ou impotência, a expectativa da próxima vez dá errado de novo, já ferrou. Já não você pinta o diabo mais feio do que ele é. Aí a gente volta no catastrofismo, né? Exatamente. Vai dar errado, ele já colocou na cabeça. Então, com a hipnose hoje, a gente trata praticamente todas as patologias que a pessoa pode ter. Todas as disfunções que a pessoa pode ter. Que se possa ter. Apesar, como eu já falei, não gosto nem disfunção, nem patologia, nem doença. Mas só um jeito diferente de acontecer. Isso aí, nós vamos encerrando por aqui hoje.
Qualquer dúvida que você tiver, sugestão, manda um e-mail para mim, aguinaldo@cafecorporativo.com.br, e também entre nas nossas páginas, principalmente no Facebook/Café Corporativo, e se inscreva na nossa página do YouTube/Café Corporativo. Quando pintar vídeo novo lá, você vai ser avisado e acompanha a gente aqui no Café. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado. Até a próxima semana. Voltamos. Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.